Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. E aí, se descabelando muito com a divisão por 10, 100 e 1000? Não? Ah, eu sei que claro que não, vocês são muito inteligentes, né? Então, alguns alunos perguntaram para mim lá no grupo, professora, mas tem uma atividade que não tem como fazer, porque não dá para cortar só o zero, porque não tem zero o suficiente de um lado e do outro. Quando não tem essa quantidade de zero, o que eu faço? Calma, coração. Vamos lá. Então, na semana passada, a gente viu a divisão e a multiplicação por 10, 100 e 1000. Essa semana, a gente vai ver a divisão com 10, 100 e 1000 quando não tem a quantidade de zeros de um lado e do outro, que aí eu vou precisar colocar a vírgula. Vamos lá? Dividindo por 10. Lembra na semana passada que a gente viu exatamente essa conta aqui, 2.340 dividido por 10. Muito fácil. Tem zero de um lado, tem zero do outro, né? O que a gente faz? Corta os zeros e vai encontrar o resultado. Mamão com açúcar, não é mesmo? Ai, professora, e aí? Quando não tem a mesma quantidade de zeros? Então, veja que somente do nosso lado direito tem zero e do lado esquerdo não tem o zero. Então, já que não tem o zero, para eu poder riscar do lado esquerdo, eu vou riscar o zero do lado direito e vou colocar uma vírgula em uma casa do lado esquerdo. Olha só, viu aqui, ó? Só tem um zero, então, ó, uma casa, só tem um número depois da vírgula. Eu coloco a vírgula e deixo um número, tá vendo? Depois da vírgula. Por quê? Porque tem um zero. Então, vai ficar 23,4, que a forma correta de se ler é 23 inteiros e 4 décimos. Dividindo por 100. Quando eu tenho dois zeros, tanto na esquerda quanto na direita, o que eu faço? Muito fácil, é só eu riscar os dois zeros de um lado e do outro e dividir por 1. 23 dividido por 1, eu encontro 23, correto? E professora, quando não tem dois zeros, o que eu vou fazer? Veja que aqui eu tenho dois zeros, mas aqui eu só tenho um zero. Então, se aqui eu tenho dois zeros e aqui eu só tenho um, o que eu vou fazer? Eu vou riscar os dois zeros daqui e vou riscar um zero daqui. Mas ainda vai ficar faltando um zero, porque aqui tem dois e aqui só tem um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula. Tá vendo? A vírgula serve para eu colocar aonde não vai ter o zero para eu tirar, certo? Então, veja que aqui eu tenho dois zeros para tirar. Aqui eu não tenho. Então, eu tiro esse zero, eu risco esse zero e vai ficar só o 23. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou deixar um número depois da vírgula, certo? Então, coloquei, ficou 2 inteiros e 3 décimos. Dividindo por 1000. Lembrando que são só exemplos, vão ter N situações que você vai precisar colocar a vírgula que não serão com esses números aqui. Esses números aqui são apenas para você entender como fazer. Claro, dúvidas vão aparecer e é super normal. Se vocês não entenderem de primeira, é super normal. Se vocês estivessem na sala de aula, vocês teriam dúvida de qualquer forma. Então, aparecendo a dúvida, o que a gente deve fazer? Deve procurar a professora da mesma forma como se a gente estivesse na escola. Quando a gente está na escola, a gente está com dúvida, a gente não pergunta à professora? Então, se a gente está tendo aula em casa, a gente também deve procurar a professora, ok? Então, aqui eu tenho 3 zeros e aqui eu tenho 3 zeros. Então, eu risco os três,
ficou 2 dividido para 1, que vai dar 2. Quando eu preciso dividir, que eu tenho 3 zeros aqui e aqui eu só tenho 1. Então, ó, tá vendo? Aqui eu só tenho 1 e aqui eu tenho 3. O que eu vou fazer? Eu vou riscar esse 1 e vou riscar esses 3. No caso aqui o risco ficou torto, mas é para riscar os 3. Risquei os 3. Só que eu tenho 3 zeros e eu só consegui riscar um do outro lado. Então, ainda está faltando o quê? Os outros 2 zeros do 1000 que eu não consegui riscar no meu lado esquerdo porque não tem. Então, o que eu vou fazer? Com esses 2 zeros que não tem no lado esquerdo, eu vou acrescentar a vírgula. Então, se está faltando 2 zeros, eu vou andar com a vírgula 2 casas. A vírgula, ela, quando a gente está dividindo, a gente deve andar com ela sempre para a esquerda. Quando a gente estiver dividindo, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Então, veja que quando eu tiro um zero daqui, fica o número 245. Mas ainda está faltando os 2 zeros daqui que não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 2 números depois da vírgula. Tá vendo? Então, eu coloquei a vírgula e ficou 1 e 2 números, mais o zero, mais 1, 0, 3. Mesma quantidade, ó, 1, 2 e 3. O que eu vou fazer? Acrescentei a vírgula. Ficou 2 inteiros e 45 centésimos. Provavelmente o barulho da moto saiu no vídeo, porque tem um abençoado brincando de fazer randandandandan. Mas enfim, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem procurar a professora lá no nosso grupo. Se vocês tiverem dúvida da aula anterior, podem me procurar lá no nosso grupo de alunos, ok? O nosso grupo ele abre às 9 e fecha às 11 todos os dias. E eu sou muito pontual. Às 9 horas em ponto, o nosso grupo está aberto esperando por vocês, ok? No caso da turma da tarde, o nosso grupo abre às 14 horas pontualmente e fecha às 16 horas em ponto. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no nosso grupo que eu estarei terei um imenso prazer em ajudar vocês, ok? Um grande beijo. Tchau!